Estamos ao vivo. Vou colocar aqui o título da nossa live. Fixei. Para quem for entrando, saber que nosso tema de hoje é: se não é para bater, como fazer para a criança obedecer? Aguardar uns minutinhos, né? Para que o Instagram vá avisando as pessoas e as pessoas possam ir entrando, né? E às vezes demora para avisar. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço por estarem mais uma vez aqui comigo. É muito importante para mim a presença de vocês e também dos que vão ver depois esse vídeo, essa live, né? Eu gosto de fazer as lives mais curtinhas para que sejam bem práticas, bem pontuais e vocês possam aproveitar bastante, porque eu sei que a vida de mãe, de pai é muito corrida e não dá para perder muito tempo aqui, né? Tem muita coisa para fazer. Acho que o áudio tá bom, né? Qualquer coisa vocês me avisem. Espero que esteja tudo certinho. Então, né? Porque eu sou Manuela Uber, sou psicóloga. Hoje em dia trabalho focada na área da infância, porque ao longo, né, dos meus quase 11 anos de formada e atendendo as pessoas, né, que eu trabalhava no serviço público, então atendia uma quantia bem diversificada de pessoas, eu me dei conta de que muitas das questões dos adultos estavam lá na infância, né, vinham desde a infância. Então eu decidi focar o meu trabalho, né, os meus atendimentos na infância e na orientação de pais. Por isso hoje eu trabalho focada nessa área, porque eu acredito que se a gente cuidar bem da infância, né, desse momento tão precioso que nós temos, e dos pais, que são pessoas muito importantes na vida de qualquer pessoa, nós iremos fazer muito bem, né? Vamos evitar várias questões lá da vida adulta. Então, por isso que eu trabalho focado nessa área hoje em dia. E eu ainda escuto bastante nos atendimentos, né? E principalmente quando eu trabalhava no serviço público, né? Mas também é uma questão frequente nos grupos de amigos. Se eu não bater, ele não me escuta. Eu já tinha feito tudo que podia, tive que dar uns tapas, né? Ainda é algo que a gente vivencia. E como eu sempre falo aqui, eu acredito muito que isso não é por maldade, né? É sim porque nós fomos criados dessa maneira, ainda a maioria das pessoas teve essa educação. E porque muitas vezes não se sabe o que fazer, né? Se eu não posso bater, o que é que eu faço? E aí, como eu já ouvi também esse questionamento de alguns pais, algumas mães, eu decidi falar um pouquinho sobre isso hoje com vocês. Então, se você tem alguém que também precisaria ouvir sobre isso, que tem essas dúvidas, que não sabe muitas vezes o que fazer, e acaba batendo, né? E muitas vezes eu ouço isso, né? Eu acabei batendo, depois me arrependi, me senti super mal. Então, para que isso não aconteça, compartilha essa live com a pessoa, chama ela para estar aqui com a gente ao vivo, porque acredito que é uma live muito importante, que eu vou falar de algumas questões que são bem necessárias, né? Para que a gente saiba o que fazer, porque não é simplesmente dar estratégias, né? E sim compreendê-las. E então, se você souber de alguém, chama a pessoa.
no Instagram aqui por esse aviãozinho, né? Parece um aviãozinho. Pode mandar aqui para a pessoa estar aqui com a gente. E pelo Instagram, pelo Facebook, porque eu faço nas duas plataformas, né? Eu não sei bem como que se chama as pessoas, mas convida quem precisa saber sobre essas estratégias para estar aqui com a gente. O primeiro de tudo, né? O primeiro ponto para que a gente comece a pensar sobre o que fazer no lugar de bater é entender que o bater diz muito mais sobre nós, adultos, do que sobre o comportamento da criança. O que eu quero dizer com isso? Que eu nunca vi um pai ou uma mãe bater num filho, né, precisar chegar a bater na criança quando estava bem, quando estava calmo, tranquilo. Normalmente é quando a gente não tá bem, quando a gente não sabe mais o que fazer. Acaba por optar bater na criança, né? Não tem mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer, então eu dei uns tapas no meu filho. É o que muito eu escuto, né? Quando se fala sobre bater numa criança, a gente nunca ouve a pessoa dizer que ela optou por aquilo, né? Que é a primeira opção dela, foi bater. Isso não acontece. Então, o bater, ele diz muito mais sobre nós do que sobre o comportamento da criança. E é muito importante olhar para isso. O que é que está acontecendo com você que fez você bater no seu filho? Você está cansado demais? Tá faltando coisas demais para você? Tá faltando tempo? Tá faltando ajuda? Tá faltando estratégias do que fazer antes de, né, no lugar de bater? Ou tá em excesso, né? Tem muita coisa em excesso, tem coisas demais acontecendo na sua vida, você tá sobrecarregado, é só você que fica na educação da criança, porque muitas vezes é apenas um dos dois, né, do casal, que fica sobre os cuidados da criança, que fica no dever de educar, e isso sobrecarrega mesmo. Então, será que tem coisas em excesso? Será que tá demais? Será que você tá precisando dividir tarefas? Porque né, eu vivencio bastante mulheres que ficam em casa com os filhos. Daí ela tá em casa, então ela pode fazer tudo. Mas é muita coisa. Quem cuida de casa e filho sabe o quanto é coisa para fazer. Nunca acaba, né? Tem sempre muita coisa para fazer. Então você precisa observar como você está. Será que tem coisas em excesso? Ou tem coisas faltando, que na verdade nunca estão sozinhas, né? Quando a gente tem excesso de trabalho, excesso de coisas para fazer, a gente tem uma falta de cuidados com a gente, de tempo para nós. Essa é a maior queixa das mães, né? Mesmo mães de um filho, de 2, de 3, de 5 filhos, já atendi mulheres com 5 filhos pequenos e não tinha tempo para elas, né? Tava sobrecarregado. E quando nós estamos assim, a tendência é que a gente perca a cabeça, que a gente acabe recorrendo ao nosso mais conhecido método, que é o bater. E por que esse é o nosso mais conhecido? Porque muitos de nós fomos educados dessa maneira ainda hoje, né? Ainda fomos educados apanhando, mas também por algo que eu sempre falo aqui, já falei em algumas outras lives, né? Que muitas vezes se reclama que a criança bate, né? A criança é agressiva, porque esse é o nosso mais imaturo, né? O nosso primeiro instinto, impulso. Quando nós estamos frustrados, irritados, com raiva, até mesmo cansados, a gente tem um impulso de bater. De bater no sentido, muitas vezes, de nos defender mesmo.
porque a gente está se sentindo atacado, tá? Quando a gente está se sentindo cansado, sobrecarregado, a gente se sente atacado pelo outro. Então, coisas que a criança faz parece que é para nos afrontar, parece que é para nos atacar. E aí a gente vai ter esse impulso de nos defendermos. E se a gente estiver muito cansado, a gente não vai conseguir controlar esse impulso. Assim como as crianças não conseguem controlar. Elas não conseguem por uma imaturidade, que a gente já conversou muitas vezes aqui, né? Nós não iremos conseguir porque as demandas estão muito grandes. E é necessário um esforço mesmo, um esforço emocional e às vezes físico de controlar os nossos impulsos, né? Ele vai vir, o impulso vai vir porque você tá com raiva, porque você tá bravo com a criança, né? Esse impulso vai vir. Mas nós adultos já temos a capacidade de controlar o impulso, de não, né? De pensar antes de fazer. Nós já desenvolvemos cognitivamente mesmo, né? No nosso cérebro já se desenvolveu a parte que consegue controlar, diferente de crianças pequenas, né? Crianças até 6, 7 anos ainda não têm bem desenvolvido. E a gente desenvolve mesmo na fase adulta, né? O adolescente ainda não tem tão desenvolvida essa parte, por isso é mais impulsivo do que o adulto. Então, fica muito difícil da gente controlar esse impulso do bater quando nós não estamos bem, quando a gente está sobrecarregado. Ou também, algo que eu presencio bastante, já presenciei, né, em muitos anos, é a questão que a gente chama de pais permissivos, né? Que são pais muito inseguros, que duvidam muito de si, do que estão fazendo, né? Tem muitas dúvidas e acabam por se sobrecarregarem por conta disso, por conta da culpa, por estarem sempre duvidando de si, ficam inseguros, né? E acabam deixando a criança fazer muitas coisas. E isso é perigoso também, né? E precisa ser observado, porque o que eu percebo, né? O que se percebe é que esses pais acabam desistindo de ensinar, de dar limites, de fazer coisas que são difíceis mesmo. É difícil colocar limite na criança, é difícil fazer ela obedecer, ela entender o que a gente quer, o que precisa, porque muitas vezes não é coisas apenas que a gente quer, são coisas que precisam, são coisas que às vezes têm a ver inclusive com o cuidado delas, né? De elas não se colocarem em risco, porque tem uma idade ali que eles não entendem que mexer no fogo é perigoso, que subir muito alto em algum lugar é perigoso, pode se machucar. Então a gente precisa intervir e isso cansa, é cansativo. É preciso, né, um esforço. E aí, se você não tá bem, se você tá muito inseguro, se tá muito culpado, achando que tá fazendo tudo errado, vai ficar difícil também. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. É conhecer a si enquanto pai e mãe, para saber o que é que está fazendo você acabar por recorrer ao bater. Porque o bater, já existem muitos estudos, né, comprovando do quanto faz mal, o quanto é ruim, né, o quanto é prejudicial a longo prazo, né? Não é hoje, mas, né, a gente ainda fala, eu apanhei e não aconteceu nada, mas muitas vezes porque a gente não se conhece, não percebe que ter apanhado nos deixou inseguro ou agressivo, né? Não nos permitiu desenvolver habilidades sociais, habilidades emocionais importantes, porque esse é o pior sobre o bater. O bater ensina a bater, ele não ensina uma outra habilidade.
E nós precisamos ensinar para as crianças muitas habilidades e às vezes precisa aprendê-las também. Então, por isso que o autoconhecimento é muito importante. É importante você saber o que você está precisando saber, o que está precisando aprender, o que está precisando às vezes buscar ajuda mesmo, ou ler, né? Ver lives, que tem bastante conteúdo hoje em dia aqui na internet, né? O Instagram tem bastante coisas. Então precisa saber, isso também é uma das faltas às vezes, né? Tá faltando um conhecimento, uma estratégia, né? Então é importante saber isso, as faltas em você e os excessos, né? O que tá demais, o que tá te atrapalhando. Conhecer a sua criança é um segundo passo muito importante, porque algumas crianças são mais cooperativas, outras são mais competitivas, então vão precisar de desafios, outras não, né? Outras são mais cooperativas, então elas precisam sentir que elas estão cooperando e não que elas estão competindo. Então é importante você conhecer a sua criança, porque cada criança tem o seu jeito, né? Cada criança gosta de fazer as coisas de uma maneira diferente. Então, por isso que não existe uma receita, né? A gente precisa perceber a criança, conhecer ela e ir tentando algumas situações, né? Ver o que dá certo com a sua criança. Isso é muito importante. E eu falo muito importante, né? Muitas vezes. Mas é realmente importante. Porque também isso vai fazer com que o vínculo de vocês esteja bom. É algo que muitas vezes a gente não para prestar atenção. Porque a gente acha que é natural o vínculo entre mãe e filho, pai e filho, né? Que é algo que nasce junto com a criança, mas não é. Não é. O vínculo é algo que é feito no dia a dia mesmo, né? O vínculo tem a ver com a criança se sentir segura na sua companhia, tem a ver com ela confiar em você para contar as coisas e você também confiar na criança. Porque eu percebo muitas vezes isso, né? Que há uma desconfiança no jeito da criança. Até inclusive quando a gente acha que a criança tá sempre... Ai, tá fazendo isso para me provocar, para me testar. Como que tá esse vínculo quando você acha que o seu filho tá ali testando? Então é importante saber como que tá o vínculo de vocês, conhecer a relação de vocês também. Esses 3 passos são fundamentais para que essas estratégias que eu vou dar agora funcionem, porque senão elas não vão funcionar. A gente pode ficar fazendo estratégias, tentando, que é o que muitas vezes leva ao cansaço, fica fazendo várias estratégias diferentes com a criança e não dá certo. Mas às vezes é porque não prestou atenção nesses 3 passos anteriores, que é saber como você tá, se autoconhecer, conhecer a sua criança, né? Saber o que dá certo, o que não dá, como é o jeito do seu filho. O terceiro, que tem muito a ver com esses 2 primeiros também, que é o vínculo de vocês. Como está o vínculo seu com a sua criança? Como que tá a relação de vocês? Oi, Andresa! Como que tá a relação de vocês, né? Porque para que as estratégias deem certo, o vínculo de vocês precisa estar muito bom. Precisa ser um vínculo de confiança mútua, né, de sinceridade, né? Um vínculo muito bom. E agora, então, algumas estratégias, que são sempre as mais pedidas. Mas não esquecendo desses 3 pontos. Deixa eu dar uma respirada, que eu falo direto e não paro, né? Vocês também podem ir falando, que eu sei que eu não dou tempo, mas podem ir falando o que quiserem, fiquem bem à vontade. Algo que é uma estratégia que parece simples, mas que muitos pais têm dificuldade, que é ir direto ao ponto, de forma firme. Então, prestar atenção no tom de voz, que foi algo que eu já falei algumas outras vezes também, né? A gente precisa ter um tom de voz firme
quando a gente quer algo da criança, quando a gente quer que ela faça algo, quando é algo que precisa que ela faça, né? Não é a mesma coisa quando eu sugiro que a criança faça algo. É diferente. O tom de voz é diferente. E muitas vezes, porque nós orientamos que se explique para a criança, e é uma das estratégias, alguns pais ficam enrolando. Então ficam explicando muito o porquê que tem que fazer, o porquê que quer que faça, né? Fica explicando demais. E isso acaba fazendo a criança até parar de prestar atenção. Então, quando você quer algo da sua criança, vá direto ao ponto de maneira firme. Não é grosseiro, não é xingando, não é brigando, é firme, com aquele tom de voz que você sabe que está sendo firme, que está sendo pontual, né? É isso que eu quero, faça. Firme, cuidando do tom de voz. Tenha certeza que o seu filho sabe fazer. Parece algo bobo também, né? Eu sei. Mas é o que eu já me deparei bastante. Dos pais quererem que os filhos façam algo que eles nunca ensinaram. A gente acha que muitas coisas são naturais, que se aprende sozinho. E é um engano. É um engano grande, inclusive para nós adultos, né? Se a gente não sabe fazer o que o outro quer do jeito que o outro quer, se ele não nos disser. E com a criança é a mesma coisa. Se a gente não disser exatamente o que a gente quer e a gente ensinar a primeira vez, ela não vai saber fazer. Não vai mesmo. Não é porque ela está fazendo corpo mole, não é porque ela está sendo preguiçosa, é porque ela não sabe fazer. Então, primeiro tenha certeza que a criança sabe fazer. Isso é uma estratégia muito importante que vai fazer a criança obedecer, né? Fazer o que você quer. É ela saber o que você quer, saber fazer, porque algumas crianças não dizem que não sabem. Elas ficam confusas, sem saber o que fazer e muitas vezes só ficam quietas. É do jeito do seu filho não dizer que não sabe. É difícil dizer que não sabe, precisa inclusive de uma inteligência emocional, de uma educação emocional para nós dizermos eu não sei fazer. E tem muito adulto que não sabe dizer isso, que não sabe fazer. Não é fácil. Explique a causa e a consequência, que é um pouco o que eu estava falando antes, que se confunde lá, né? Que explicar a causa e a consequência não é ficar dando sermão, não é ficar explicando tudo e de uma maneira... Vou dar um exemplo, né? Se você não escovar o dente, você vai ter cárie, coisas que são consequências muito futuras, e aí vai precisar ir no dentista, vai precisar fazer obturação. Às vezes se explica demais. E aí, a criança não presta atenção porque para ela não faz sentido. Lembra que eu sempre falo aqui que essa questão do tempo para a criança ainda não faz parte do universo dela. Ela ainda não se preocupa lá com o futuro e não deve se preocupar. Isso não é uma preocupação que deve ser já colocada na criança. Não. Ela precisa saber que se ela não escovar o dente, vai ficar com a boca suja, vai ficar com o cheiro ruim e que precisa. Isso é explicar causa e consequência. Senão vai ter dor, vai ter cheiro ruim. Isso é a consequência. Dê escolhas limitadas, que eu também já falei algumas vezes aqui, que essa estratégia é fundamental para fazer a criança obedecer, né? Até tem um vídeo bem engraçado rolando, né? Que é, você quer apanhar ou quer fazer não sei o quê? Não é assim, né? Mas você quer escovar o dente antes ou depois do banho? Isso são escolhas limitadas. Ela vai escovar o dente, mas você deu uma escolha antes ou depois do banho. Isso é importante, porque aí
faz a criança se sentir autônoma, independente, dá uma opção de escolha para ela. Crianças gostam muito disso, é importante para elas escolher, mas é uma escolha limitada, dentro do possível. Não é? Você quer ir escovar os dentes? Não, não quero. Ela pode responder isso, né? Porque você deu a escolha de responder que sim ou que não. Não é esse tipo de escolha, mas escolhas limitadas ajudam a criança a ser mais cooperativa. E algo que eu percebo muito também nos atendimentos dos pais, de uns 5 anos para cá, é a dificuldade de deixar a criança vivenciar as consequências. Por exemplo, né, que essa é uma estratégia um pouco difícil mesmo, né? A questão do frio, esse exemplo eu já dei, né? A criança não quer sair com casaco e você sabe que mais tarde vai ficar frio. Você leva o casaco junto. E depois você deixa a criança vivenciar o frio. Ela vai ficar com frio, vai lhe dizer que tá com frio. E aí você vai, sim, filho, né? Quando anoitece, explicar a causa e a consequência. Quando anoitece, fica um pouco mais frio. Por isso eu trouxe um casaco. E aí você dá o casaco. Não precisa punir, xingar a criança pela escolha dela, mas é permitir que ela vivencie a consequência. Um outro exemplo disso, que acontece também, né, é os desentendimentos na escola, com os amigos. A criança tá lá se comportando de uma maneira que você sabe que o amigo vai ficar magoado, que talvez não vai querer ser amigo, e aí os pais já intervêm, já fazem algo antes, não deixam a criança vivenciar a consequência, porque a consequência de nós maltratarmos, né, da gente tratar mal um amigo, é ele deixar de ser nosso amigo. E isso, a criança vai ter que passar por isso. É importante que ela passe por isso. Mas isso não quer dizer que eles nunca mais vão ser amigos, porque aí a gente tem a oportunidade de ensinar o que se faz depois. Muitas situações da vida a gente tem como reparar, que não é apenas pedir desculpas, como muitas vezes a gente acaba ensinando, né? Vai lá e pede desculpa pro amigo. E às vezes não dá certo, já atendi crianças dizendo isso, mas eu pedi desculpa. Mas não é só pedir desculpa, é compreender o que fez, né? É um pouco mais profundo a reparação do que apenas o pedir desculpas, né? O pedir desculpas faz parte, mas a criança precisa entender o que é que ela fez que gerou aquela consequência. Isso é muito importante. E muitas vezes a gente tem tirado isso das crianças, a gente não deixa elas viverem a consequência. Porque às vezes, por exemplo, a consequência dela tomar alguma decisão de não querer fazer algo vai ser o pai brigar com ela. E algumas mães vão lá e dão um jeito para que o pai não fique sabendo, né? Ou ela vai ficar de castigo, né? Porque muitas vezes tem isso, né? A mãe acoberta um pouco mais e o pai é quem bota de castigo. Isso acaba sendo muito ruim porque você tira da criança a oportunidade de vivenciar as consequências dos atos dela. E isso é muito importante porque faz ela compreender a causa e a consequência, que é uma das estratégias, né? Então, é importante deixar a criança viver as consequências. Se ela realmente decidiu que não vai fazer algo, ela vai ter que arcar com as consequências disso. É importante. É claro que você não vai deixar a criança estar em perigo, né? Você vai avaliar qual é a consequência que ela vai passar. Mas algumas consequências às vezes são importantes de deixar. Até mesmo, por exemplo, às vezes do tomar banho, né? Quer que a criança tome banho num horário, ela não quer de jeito maneira, né? Então, de deixar
para mostrar para ela, olha só, né, o quanto você tá sujo, o quanto tá com cheiro ruim. Isso é a consequência do não tomar banho. Então, ir mostrando as consequências para a criança, deixar ela vivenciar as consequências dos seus atos. E conforme ela vai crescendo também, né? As consequências são uma forma muito inteligente de ensinar a criança a entender as causas e os efeitos do que ela faz. Que todo o nosso comportamento tem uma consequência. E nós precisamos arcar com as consequências disso. E muitas vezes a gente não deixa as crianças viverem isso. A gente tira isso delas porque a gente quer proteger, porque não quer ver eles sofrerem, né? As justificativas são válidas, mas é importante perceber que isso acaba fazendo com que a criança não entenda as consequências. E aí a gente quer explicar só de uma maneira teórica, né? Explicando para ela as consequências, mas ela não vive as consequências dos atos dela. Se ela não vivencia, fica mais difícil mesmo dela entender teoricamente, né? Teoricamente é só a gente falando. E isso acaba dificultando a criança de entender e de ser mais cooperativa. Então, essas foram algumas estratégias, né? E esses 3 pontos que eu acho fundamentais antes de tentar qualquer estratégia. Então, quem foi chegando agora, né, que quiser dar uma olhadinha depois, essa live fica salva ali no meu feed, que as minhas lives são curtinhas mesmo, eu gosto de trazer coisas mais práticas aqui pra gente conversar. Alguém gostaria de dizer algo, né? Eu sei que eu falo muito rápido, mas eu espero que tenha sido claro, né, pra vocês. Qualquer questão também podem depois me perguntar por direct, né? Tudo que estiver ao meu alcance eu respondo, né? Senão a gente vê direitinho. Tomar uma água, hein? Pra ver se alguém quer fazer alguma pergunta, quer dizer alguma coisa. Senão eu já vou encerrando a live de hoje. E como eu já falei anteriormente, agora eu não tô fazendo live semanal, eu tô fazendo de 15 em 15, né? E a próxima live é logo depois do Dia das Mães, então eu tô preparando uma live muito boa, vai ser bem interessante. E talvez mude um pouquinho o horário, vai ser um pouco mais tarde, mas aí eu aviso para vocês com bastante antecedência. Quero agradecer a presença de todos, obrigada pelo tempo de vocês, espero que tenham gostado e qualquer coisa a gente se fala por direct. Boa noite, beijo para vocês.